Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma correção do PET 3, semana 3, oitavo ano, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é só clicar aqui embaixo, ok? Deixe seu like, deixe seus comentários, tá bom? Vamos lá, a cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares, informação muito importante, tá? Cada placa possui 40 de comprimento e 10 de altura. Bom, a primeira coisa é calcular a fórmula do retângulo, já que o formato das placas são retangulares. Qual que é a fórmula do retângulo? Base vezes altura. Como os dois estão na mesma unidade de medida que é metro, então podemos calcular, multiplicar direto. Então, 40 vezes 10 igual a 400 metros quadrados. Porém, ele fala que para reformar a cobertura do telhado com telhas, necessita-se 20 peças para cada metro quadrado. Ou seja, para cada 1 metro quadrado, utiliza 20 peças. Então, basta multiplicar o resultado da área, que foi de 800, vezes 20, tá? Que aí vai dar 16.000 telhas. Aqui nós multiplicamos por 2, porque são duas placas, ok? Então, por isso que fica 800 e basta multiplicar por 20 e esse já é o resultado, ok? Na questão número 2, ele pede para calcular a área das seguintes figuras. A primeira figura é losango, tá? Atenção, no PET está errado. Tá falando que aqui é mais e, na verdade, a fórmula do losango é vezes. Muita atenção, tá? Que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A diagonal maior é 10 centímetros, ok? Já está escrito aqui. E a diagonal menor tem uma pegadinha aqui, atenção. A diagonal menor, vem daqui até aqui. Porém, se só esse pedaço é 2,5, então 2,5 mais 2,5, a diagonal menor vai ser igual a 5, ok? Observe que tanto uma diagonal quanto a outra estão em centímetros. Se tivessem unidades diferentes, tinha que transformar primeiro, tá? Então, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, igual a 25 centímetros quadrados. Pessoal, já na questão 2, ele pede para calcular a área de 3 figuras, de um retângulo, de um paralelogramo e de um trapézio. Na figura original, ele coloca figuras coloridas para poder diferenciá-la, mas basta você reparar aqui. O retângulo é esse daqui. O paralelogramo, ele tem os lados inclinados, ok? E o trapézio está um pouco de cabeça para baixo aqui, nem na lateral, na verdade, mas é essa parte aqui que é o trapézio, tá bom? Vamos por partes. Primeiro, vamos pelo retângulo. A fórmula do retângulo, tá? É base vezes altura. Então, quem que é a base? 10. Quem que é a altura? 6. Lembrando que a altura é um segmento de reto que forma um ângulo de 90 graus, tá? 10 vezes 6 é igual a 60 centímetros. Lembrando que a gente só pode calcular direto porque elas estão na mesma unidade de medida. Caso contrário, teria que transformar primeiro. Depois, a área do paralelogramo, tá? Esse aqui que está com os lados inclinados. É a mesma fórmula do retângulo. Então, a base também é 10 e a altura é 4. Então, multiplica 10 vezes 4 é igual a 40. Por último, nós temos o trapézio, que a fórmula do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, somando 12, que vai ser a base maior. O que é base maior? Só você observar que é o comprimento maior, que é 12, mais 6, que é o comprimento menor, vezes a altura, que nesse caso é 3, dividido por 2. 12 mais 6, 18, vezes 3, divide por 2. Atenção! Primeiro resolve o que está entre parênteses primeiro, tá bom? Depois que você resolveu o que está entre parênteses, que você vai resolver a multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar esse número de cima com o número de baixo. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27 centímetros ao quadrado. Não pode deixar de colocar a unidade de medida ao quadrado, ok?
Questão número 2, letra C, ela é enorme, tá? Mas tenha paciência. Primeiro, todas as três aqui, circunferência 1, 2 e 3, nós utilizaremos a mesma fórmula, que é π vezes r ao quadrado, ou seja, a fórmula da circunferência. Mas você tem que observar que todas as três referem-se à metade da circunferência. Se é a metade, então no final aqui das contas, nós vamos dividir por 2. Mas vamos lá, ele pede para usar use π igual a 3. Então, no lugar do π, nós vamos colocar o número 3, raio, tá? Raio é a metade do diâmetro. Então, se aqui é 10, que é o diâmetro, o raio é a metade desse valor, então o raio vai ser igual a 5. Então, 3 vezes 25 é igual a 75. A gente divide por 2, porque é a metade de uma circunferência. Dividindo vai dar 37,5 centímetros ao quadrado. Não acabou. Agora, nós vamos calcular a circunferência 2, ok? A circunferência número 2, então, vai ser a mesma da circunferência 1, a fórmula, tá? Π, ele pede para usar 3. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6, a metade vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 9 é igual a 27. Dividido por 2 é igual a 13,5. Por que nós dividimos por 2? Porque aqui é a metade da circunferência. Não é uma circunferência inteira. E essa fórmula é para a circunferência inteira, tá? Nós utilizaremos ela e no final divide o valor pela metade, ok? Agora, nós vamos calcular a circunferência 3, ou seja, essa maior aqui, ó. Mais atenção, por quê? Nós vamos ter que subtrair o valor da circunferência 1 e da circunferência 2. Mas antes de subtrair, nós temos que descobrir quanto que é essa metade dessa circunferência toda, tá? Que se refere à terceira circunferência. Também a mesma fórmula, π ele pede para usar 3. O raio, observe, o raio é a metade do diâmetro. Quanto que é o diâmetro nesse caso? 10 mais 6, o diâmetro é igual a 16. Como o raio é a metade, então é a metade de 16. No caso aqui é 8. Então, 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 8 vezes 8, que é igual a 64. 64 vezes 3 é igual a 192. Como trata-se de uma metade de uma circunferência, então nós vamos dividir esse valor por 2, que é igual a 96. Agora sim, o total dessa circunferência, metade dessa circunferência, né, 96, menos o valor da circunferência 1, menos o valor da circunferência 2. O valor da circunferência 1 nós já tínhamos calculado, que é 37,5, e da circunferência 2, 13,5. Subtraindo esses dois valores de 96, vai dar 45 centímetros quadrados, que é a unidade de medida e que é a resposta, ok? A questão número 3, ele pede qual é a diferença entre a área do piso da vovó e o tapete da figura 1. O piso da vovó, no enunciado, fala que é um retângulo. Se é um retângulo, nós utilizaremos essa fórmula, que é base vezes altura. A base é 4,2 e a altura 3. Atenção! As duas medidas estão iguais, que é metro. Por isso que eu posso multiplicar direto, tá? Então, lembrando aí, como eu tenho uma casa depois da vírgula, você vai voltar uma casa e vai colocar a vírgula, ok? Então, a área do piso é 12,6. Isso não é a resposta, tá? Como ele pede a diferença, então, primeiro eu calculo a área do piso, depois eu calculo a área do tapete e só depois que eu vou subtrair esse valor da área do tapete. Parece confuso, mas não é. Concentra. Ele quer saber a diferença. Então, você calcula uma área, depois a outra, subtraindo, você vai descobrir a diferença, ok? Então, a área do tapete, observe, ela é formada por um quadrado, tá? Nós temos um quadrado aqui. Por que eu sei que é um quadrado? Porque
Todos os lados são iguais. Observe aqui na horizontal e na vertical. Então, os lados são iguais, então trata-se de um quadrado. A fórmula de um quadrado é L ao quadrado, que nesse caso é 1,8 ao quadrado. Então, para calcular o quadrado, nós utilizaremos essa fórmula. Multiplicando 1,8 vezes 1,8 dá 3,24, tá? Só que, observe que nas laterais, nós temos, na verdade, duas circunferências. Metade aqui, formando uma. Mais metade aqui, mais essa metade, formando duas circunferências. Qual que é a fórmula da circunferência? Π vezes R ao quadrado. Mas se são duas, nós vamos multiplicar essa fórmula por 2. Ou você calcula separado e depois soma, ou já calcula tudo junto aqui, igual eu fiz, tá? O π no exercício não fala quanto que é para usar. Então, por isso, a gente usa 3,14, tá? O raio é a metade do diâmetro. Nesse caso, o diâmetro é 1,8. Dividindo por 2 dá 0,9, porque o raio é a metade do diâmetro. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Vezes o 3,14 vai dar esse número gigantesco. Multiplicando por 2 vai dar esse resultado. Somando com a área do quadrado, esse vai ser o total da área do tapete. Repetindo, calcula a área do quadrado mais a área de duas circunferências, soma o resultado, vai dar esse resultado que a gente pode aproximar aqui por 8,3, ok? Ainda nas multiplicações aqui da 3A, quem não está lembrando, esquece da vírgula, faz a multiplicação normalmente, dezena responde na dezena, tá? E você conta quantos números que eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Conta tanto em cima quanto embaixo. Então, de trás para frente, 1, 2, você coloca a vírgula. Então, a resposta é 3,24. Aqui a mesma coisa. Dezena responde na dezena, por isso, por uma casa. Conta quantos números depois da vírgula? 1, 2. De trás para frente, 1, 2 e coloca a vírgula. Agora sim, nós vamos finalizar a questão número 3. Ele quer saber a diferença da área do piso e da área do tapete. Nós já calculamos que a área do piso é 2,6 e calculamos agora a área do tapete. Subtraindo, vai dar esse resultado, que é aproximadamente 4,3 metros quadrados. Fique atento às unidades de medidas. Nós só podemos subtrair, ou multiplicar, ou dividir, se forem unidades iguais, ok? Questão número 3, ele pede qual que é a diferença entre o custo do tapete que a mãe comprou e o do barbante que a vovó usou, tá? Então, do tapete já tem pronto no enunciado. O barbante, a vovó comprou cada um por 12,20, então multiplicado por 3, tá? Faz a multiplicação normal, conta quantos números que tem depois da vírgula e de trás para frente você conta embaixo também. 1, 2, coloca a vírgula. Então, 3 barbantes a 12,20 deu 36,60. Subtraindo, lembrando que vírgula debaixo de vírgula vai dar 84,20, essa é a resposta. Na 4, letra B, pede qual o perímetro e a área total rachurada. Rachurada é a parte colorida, tá? Atenção! Quando ele fala qual é o perímetro, ele está fazendo referência ao perímetro da área rachurada, que é a área total. Isso é uma interpretação de texto, fique atento, tá? Então, aqui, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, eu tenho um lado 20, o outro lado 16 mais 9, que é igual a 25, e o outro lado que é igual a 15. Somando vai dar 60. Agora, nós vamos calcular a área total. No caso aqui da área total, nós vamos calcular a área da área 1 e da área 2. Todos os dois trata-se de um triângulo, então a fórmula é a mesma. Base vezes a altura dividido por 2. Base é o que está aqui no chão, vamos pensar assim, então no caso é 16. A altura é o que está em pé, formando um ângulo de 90 graus, que nesse caso é 12.
e divide por 2 porque é a fórmula. Lembrando que quando você tem uma multiplicação, você pode simplificar o número de cima pelo número de baixo. Multiplicando 8 vezes 12 vai dar 96 centímetros quadrados. Vamos para o triângulo 2. Observe que é só essa parte aqui, tá bom? Então, quem que é a base? Quem está no chão? 9. Quem é a altura? 12. 9 vezes 12, multiplica e divide por 2. Vai dar 54. Como ele pede a área total, então você soma 96 mais 54, que é igual a 150 centímetros quadrados. Ok? 4. A questão 4 fala, observe o polígono ao lado e responda. Polígono é regular? Presta atenção, para ser regular, todos os lados têm que ser iguais. Observe que um é 20, somando aqui, o outro lado é 25 e o outro lado é 15. Observe que todos os lados do triângulo são diferentes, portanto, ele não é regular. Qual é o nome especial que recebe o polígono representado na área 1 em relação à medida dos seus lados? A área 1, então, vai ser uma medida 20, 12 e a outra 16. Observe que as medidas são diferentes, portanto, ele chama escaleno, tá bom? Que é a classificação dele. E quanto aos ângulos, o A1 tem um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui é um símbolo de ângulo de 90 graus. Se tem um lado, o outro com certeza vai ser 90 graus. Portanto, triângulo retângulo. A questão número 5, né, fala que a prefeitura vai oferecer um show na cidade e fala que a cada 1 metro quadrado cabe 4 pessoas nesse galpão. Se ele tem 4.000 metros quadrados, basta multiplicar por 4, não precisa fazer cálculo, né? Só você multiplicar 4 vezes 4, 16, pela tabuada. Acrescenta-se 3 zeros e pronto, a continha está pronta. Então, cabe 16.000 pessoas nesse local que a prefeitura pediu. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá seu like. Eu tenho certeza que esse vídeo foi útil para você, então deixe seus comentários, ok? Se foi, sim ou não. Um abraço!